Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta, meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje vamos trazer o seguinte tema: responsabilidade civil e criminal do síndico. Quando falamos da responsabilidade civil e criminal de um síndico, temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, quando surge essa responsabilidade e de que forma se dá essa responsabilidade. Pois bem, nós temos desde os primórdios da legislação que rege a esfera condominial, os condomínios, temos lá de 64, com a Lei 4591 de 64, ela traz lá no seu bojo a obrigatoriedade da figura da existência desse administrador, dessa massa condominial. Essa é a palavra síndico, origem da palavra grega síndikos, que significa patrocinador da justiça, dentre outros significados que possamos dar à palavra de síndico. Ele tem essa exigência legal desde 64 e vem evoluindo com o passar do tempo e hoje, atualmente, pela Lei 10.406 de 2002, o novo Código Civil traz lá no seu rol do artigo 1348 e seguintes as várias obrigações que compete ao síndico de um condomínio edilício. Pois bem, é lógico que quando nós falamos de responsabilidade, atribuir responsabilidade a alguém é dizer que essa pessoa tem agora direitos e deveres para com alguém, no caso aqui nosso direcionado ao condomínio edilício, que esse administrador, síndico não profissional, profissional ou empresa de administração passa a ter, de um determinado momento, uma responsabilidade, ou seja, dever com aquela massa condominial. E aí, o nosso primeiro ponto específico é quando surge essa responsabilidade. É óbvio que a responsabilidade sobre a figura do síndico para como gestor de um condomínio com relação aos condôminos surge no momento da sua eleição. Vão me perguntar, doutor, esse momento específico é no momento ali em que há a convocação da Assembleia ou é num dia após a Assembleia que elegeu aquela pessoa como síndico? E eu digo que o momento que nasce a responsabilidade daquele síndico para com o condomínio é no exato momento de sua eleição como síndico. Ou seja, convocou-se a Assembleia para essa finalidade, pode ser uma Assembleia ordinária ou extraordinária, houve o pleito, elegeu-se uma pessoa ali naquela esfera, síndico. A partir daquele momento em que foi lido os votos, por assim dizer, né, foi computados os votos, se houver mais de um candidato ou não, que elegeu aquela pessoa como síndico, a partir dali, aquela pessoa já passa a ter a responsabilidade sobre o condomínio. Outras pessoas vão perguntar, pode ser uma dúvida aí geral de vocês, mas doutor, na verdade é feita uma ata, né, dessa assembleia, onde ali se dispõe naquele documento elaborado pelo secretário, referendado, assinado pelo presidente e com uma lista dos demais condôminos presentes, pode seguir para o cartório de registro de documentos e ali lavrar, registrar aquela ata para que ela passe a ter aquilo que nós chamamos de efeito erga omnes, ter mais segurança e transparência com relação àquilo que se deliberou em assembleia. Não é a partir desse momento que, na verdade, surge a responsabilidade do síndico para com o condomínio, aquela pessoa eleita? Não, ali, pessoal, é só uma formalização de um ato, até porque, via de regra, não há uma exigência explícita legal da obrigatoriedade de se levar uma ata condominial a registro no cartório de registro de documentos. Essa obrigação legal ela não existe. Há, sim, uma prática reiterada de alguns órgãos públicos, de alguns entes particulares, como bancos ou outros órgãos da esfera pública, que pode exigir a transparência e a publicidade de determinados atos. Então, via de regra, quando temos uma assembleia que houve a eleição de um síndico ou de um corpo administrativo, principalmente o síndico aqui, que é aquele que responde diretamente, civilmente, criminalmente, administrativamente pelo condomínio, para que não haja dúvidas quanto à eleição daquela pessoa e de que ela foi e se deu de forma regular, seguindo os ditames da convenção, do regimento interno e principalmente do Código Civil, lavra-se uma ata e leva a registro público, porque aí aquele ato ele tem efeito erga omnes, ou seja, ele abrange toda a coletividade e ninguém poderá se opor caso tenha sido feito de forma regular dentro dos ditames da lei a indicação daquela pessoa como síndico daquele condomínio. Então essa é a razão máxima para que se leve uma ata a registro público.
né? Porém, não há essa obrigatoriedade direta da lei. Contudo, voltando lá ao que a gente tange a responsabilidade. Então, já está claro para vocês aí, síndicos profissionais, não profissionais, administradores de condomínio. Essa responsabilidade nasce a partir do momento da eleição do síndico. Se ele é eleito numa assembleia ordinária ou extraordinária, tanto faz. A partir do momento, foi dito síndico aquela pessoa por voto, por unanimidade ou por maioria dos votos, não interessa. Ali nasce a sua responsabilidade. A partir daquele momento ele já pode tomar atos, deliberar e naquela esfera condominial como responsável sobre o condomínio, ok? Então, o Código Civil, temos que voltar ao Código Civil quando a gente fala dessa palavrinha responsabilidade. Essa responsabilidade, ela está prevista lá no Código Civil, no seu artigo 186. Vamos ver o que diz a lei no artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ora, a responsabilidade não significa dizer uma sanção ao administrador do condomínio. A responsabilidade só quer dizer que, olha, a partir do momento você, síndico, que foi eleito, se candidatou ao pleito para ser o responsável por esse condomínio, você agora passa a ser sujeito de direitos e obrigações para com aquela massa condominial. Contudo, se você transgredir qualquer uma daquelas normas previstas lá no Código Civil, artigo 1348 das responsabilidades do síndico, são 9 as responsabilidades previstas no Código Civil. Se você infringir qualquer uma daqueles ditames legais, você estará sujeito por força desta responsabilidade a uma sanção. Sanção essa que pode ser tanto numa esfera administrativa, na esfera civil e também num desdobramento mais gravoso, por assim dizer, na esfera criminal. Por isso que o artigo 186 do Código Civil, ele traz uma série de informações que eu reputo, pessoal, de suma importância para que você, administrador de um condomínio, entenda e consiga, numa dicotomia de palavras aqui, consiga destrinchar esse artigo e possa entender o quanto é importante esta responsabilidade. Então vamos de novo analisar pormenorizado esse artigo 186, quando ele fala que aquele que por ação ou omissão, ou seja, o síndico, a pessoa administradora, ela não peca só em fazer algo. Eu fiz algo que atentou contra um artigo da convenção ou contra o regimento interno. Ele pode deixar de fazer, deixar de tomar uma medida também, ser omisso, né, ser ocioso, pode gerar um dano àquela coletividade. Então, o Código Civil, no artigo 186, ele prevê que a omissão do síndico também, em determinados casos, ela pode surtir um efeito. Por exemplo, é muito comum hoje, lamentavelmente, que na esfera condominial haja muita questão de violência, né? Aí a violência, essas vezes até a violência doméstica, que tem lei própria aí, disciplinada, Lei Maria da Penha, que vem tutelar os direitos das mulheres pela sua condição de mulher, né? Então, de repente, em uma unidade condominial está tendo aquele quebra-pau entre marido e mulher, ou namorados, enfim, e o síndico, ele escuta ou é acionado para tomar uma medida. Será que seria prudente ou legal, seria um ato omissivo ou comissivo do síndico ir até aquela unidade, intervir pessoalmente, bater na porta e tomar a dores daquela mulher, ou tentar intervir, entrar numa briga corporal com o agressor? Será que isso seria prudente? Será que o síndico estaria revestido de legalidade se o fizesse? Estaria dentro das suas atribuições legais lá previsto no artigo 1348? Obviamente que não, né? O artigo da lei do Código Civil não traz que em casos de briga, né, o síndico deve intervir ou ir às vias de fato. Não, mas o fato do síndico saber ou ter sido acionado na qualidade de representante legal do condomínio e gestor daquela massa condominial, uma vez sabendo, será que se ele se omitir, ele não ligar para os canais pertinentes, ligar para 190, para a polícia, para o bombeiro militar, para quem quer que seja,
né? Tentar intervir ou tentar, no mínimo, ligar para o apartamento, saber o que está acontecendo, bater a porta, mesmo que ele não venha interferir diretamente naquele litígio ali, será que ele estaria cometendo um ato de omissão? E a resposta é sim. Ora, qualquer pessoa, na verdade, qualquer condômino, qualquer pessoa que saiba que esteja acontecendo um ato criminoso, por exemplo, uma lesão corporal, um atentado à vida de alguém, uma ameaça mediante qualquer instrumento, arma de fogo que seja, souber aquele perigo iminente e não tomar nenhuma medida legal, dentro da legalidade, para tentar evitar aquele ato danoso, aquele ato que pode surtir desdobramentos, consequências gravosas, comete crime por omissão. Inclusive está previsto lá no Código Penal determinadas condutas para o crime de omissão. Então, assim, é muito importante que o gestor, você síndico, saiba que a partir do momento que você está revestido daquela capacidade de ser administrador do condomínio, você tem um peso maior, você não é uma simples pessoa dentro daquela esfera condominial, você não é um simples condômino, ou inquilino, ou um administrador judicial, você é uma pessoa que carrega a responsabilidade de agir, né? Então, omitir-se nesse momento ou não tomar parte pode surtir e provavelmente surtirá efeitos danosos a você, mácula, a você, síndico, no seu papel de administrador, podendo responder na esfera civil ou até mesmo na esfera criminal. Então, quando o artigo 186 fala por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, né? O síndico foi negligente, o síndico vê que no hall ali do condomínio existe um piso desnivelado. Aquilo já foi sinalizado a ele sabe, mas ele não providencia o reparo e aquele piso corre risco de queda, de repente, de vazão da pessoa cair num andar mais para baixo, ou de tropeço e se machucar, se ferir. Enfim, e uma pessoa, um condômino, um transeunte qualquer ali passa e se machuca. E o pior, o local sequer está sinalizado devidamente, com obstáculo para que a pessoa não circule naquele determinado trecho. O síndico cometeu um ato de negligência? Sim, porque ele sabia, ele foi negligente quanto a isso, né? Ele não teve a devida atitude voluntária de tentar sanar aquele problema. Então veja, são várias as questões que podem ocorrer dentro da esfera condominial que o síndico pode pecar por ação, ou seja, consciente, ou omissão, né? E essa omissão pode ser até numa questão inconsciente, né? Ele não planejou, ele não arquitetou agir daquela forma, mas como aquilo às vezes já estava previsto no ordenamento do condomínio, na convenção, no regimento interno, e ele não se atentou, lamentavelmente ele comete uma infração administrativa que poderá ter um desdobramento na esfera civil e criminal. E ainda diz o artigo 186, se o síndico, né, o administrador ou a pessoa, aqui no caso o síndico, estamos referindo nesse tema, nesse vídeo, ao síndico, cometer uma infração por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Exemplo, não cabe a um síndico administrador de uma massa não ter as estribeiras, não ter o controle psicológico e moral e começar a ofender outros condôminos, por exemplo, pelo fato dele ser um inadimplente, começar a ofender palavras de baixo escalão, de que possa denegrir a imagem daquela pessoa e falar, você é um picareta, você é isso, você é aquilo. Ou seja, ele está faltando com decoro, ele está faltando com respeito, ele está violando normas morais de conduta, que inclusive pode estar previsto no Código Penal, né? Você cometer uma calúnia, por exemplo, o síndico pode de forma caluniosa falar, você é um ladrão, você é isso, você é um matador, você é um traficante, enfim, imputar alguém fato criminoso. Você roubou, você pegou. Isso é calúnia, previsto no Código Penal. Então veja, o administrador ele tem que ser polido em todas as esferas, ele tem que ter vigilância, uma diligência muito ilibada, uma postura muito ilibada, uma conduta muito ímpar para com toda aquela coletividade. Ele tem que estar amparado. Por isso que eu falo, estar e exercer o cargo de administrador não é uma atividade fácil.
deva você, síndico profissional, não profissional, administrador, estar respaldado, ter um conhecimento maior sobre a legislação, a interpretação daquela legislação, porque não basta só ter um texto escrito. Ah, vou aplicar o texto, vou seguir o texto. Mas se você não souber interpretá-lo, de que forma eu vou aplicar aquele texto naquela coletividade? Ou aconteceu um fato aqui no condomínio, de que forma eu posso aplicar ao caso concreto a legislação? Tanto faz se é a convenção, regimento interno ou o Código Civil. Então é muito importante você, síndico, que não tem esse conhecimento, ainda não tem essa prática, mesmo sendo um síndico profissional, se assessore de um profissional capacitado e gabaritado para ajudá-lo a trilhar o caminho correto da aplicabilidade da legislação. No caso, eleja aí o advogado da sua escolha, da sua confiança, para orientá-lo, para sanar algumas questões que possam acontecer no cotidiano do condomínio que venha a surtir efeitos na esfera civil e criminal de você, gestor síndico. Então, exemplo de que o síndico possa responder por negligência, imprudência, é a falta de manutenção preventiva do condomínio, por exemplo. Está lá dentro das atribuições do síndico, né, previstas às vezes na convenção, em muitas convenções, obviamente, que ele deva executar as manutenções preventivas, ou seja, aquele síndico que é negligente, imprudente em algumas vezes, não age conforme a convenção, não pratica essa manutenção preventiva em elevadores, em equipamentos, em qualquer coisa do condomínio, e isso vier a trazer alguma mácula ao direito de alguém ou alguma lesão efetivamente, né, corpórea ali, possa machucar alguém por falta de manutenção, veja em que maus lençóis, em que situação complicada e difícil aquele administrador se coloca diante daquele condomínio, diante daquela massa condominial, diante daquele condômino. Então ele vai responder sim. E hoje, obviamente, não é só o afastamento do síndico pela uma má gestão, pelos condôminos, como única consequência de um ato de omissão, negligência, imprudência ou imperícia do síndico, mas também responder um processo na esfera civil, na esfera criminal, é oneroso tanto para o condomínio que vai acionar, bem como para aquele síndico, que de repente aquilo que o síndico laborou por algum tempo atrás e recebeu até um prolabore pelo exercício da sua função, ele pode vir a perder tudo com a contratação de advogado para fazer sua defesa técnica, bem como pagar as custas judiciais, porque possa ser que ele não tenha direito à gratuidade de justiça e ao final, o pior de tudo, ser condenado por uma condenação pecuniária, onde ele vai ter que pagar algo a alguém, por um ato que ele poderia perfeitamente ter evitado, tendo uma administração consciente, seguindo a lei. Aquilo que eu já cansei de falar em outros vídeos aqui no nosso canal é de extrema importância e aplicabilidade a todos vocês, síndicos profissionais, não profissionais e administradores. Não façam uma gestão com o objetivo de agradar a gregos e troianos, agradar a todos daquela massa de condominial, mas sim, faça uma administração consciente e pautada na legalidade. Se você, administrador, geriu o seu condomínio de forma regular, seguindo os ditames da lei, Código Civil, Lei 459 de 64 e bem como a Convenção e Regimento Interno, haverá quase nenhuma margem para que venha a impugnar você, síndico, ou fazer com que você, por qualquer ato, responda perante a esfera civil e criminal. Bom, espero que esse vídeo, hoje foi um vídeo mais curto, mas que foi muito pontual para dizer aonde nasce e de que forma essa responsabilidade pode recair sobre o síndico, o administrador de condomínio, pelos seus atos que se responsabilizou a partir do momento que ele ingressou na função. Espero ter ajudado a todos. Se você gostou desse nosso vídeo, dê o seu like, curta, toque o sininho, compartilhe e até a próxima.